professor e trader da Recoprov. Nessa aula falaremos sobre as modalidades de negociação. Abordaremos as operações normais e day trade. Dentro das operações normais, os subperfis swing trade e position trade. E dentro do day trade, os subperfis scalp e tendência. Vamos começar falando das operações normais, que são as operações que começam, mas não terminam no mesmo dia. Ou seja, você compra em um dia e vende em outro. Ou vende e compra depois. A entrada e a saída do trade não acontece no mesmo dia. Esse tipo de operação ela não tem uma data pré-determinada para a saída. Então, é um trade que você previa que aconteceria a entrada e a saída, a realização dele em uma semana pode levar mais de uma semana, pode levar um mês, 2 meses, 3 meses. Não existe uma data pré-definida porque o movimento pode, por exemplo, te favorecer durante o trade. Então você comprou esperando uma alta, só que a alta veio tão forte que você analisou que pode aproveitar mais esse movimento ficando mais tempo comprado no ativo. É apenas uma situação onde isso pode acontecer. Existem outras também, consolidação, tudo, mas o importante é que não existe uma data limite para esse trade terminar. Por mais que você tenha uma estimativa durante a análise, ou seja, antes de entrar nesse trade, essa saída ela pode variar conforme o decorrer dos dias, o decorrer do trade em si. Naturalmente, por você estar trabalhando com operações de longo prazo, longuíssimo prazo, pode acontecer também de você passar vários dias sem operar. Então, uma entrada para o seu trading pode demorar vários dias para ela acontecer. Ou não. Você pode, tanto a estimativa é que aconteça no próximo dia, mas pode acontecer hoje, que o prazo de entrada varia conforme a movimentação do preço do ativo. E esse preço não pode ser adivinhado. Você não pode prever com essa extrema exatidão o movimento do preço. Então, tanto a entrada quanto a saída, o prazo dela varia muito. E varia muito porque o tempo da frequência do gráfico que você está utilizando, desse tipo de operação, normalmente são frequências maiores. Então, pode acontecer, como eu falei, de você ficar vários dias esperando para poder fazer uma entrada. E essa entrada pode acabar que não se concretizando. Então, você esperou vários dias para poder comprar um produto e o preço não chegou no ponto onde você esperava que ele chegasse para poder fazer aquela operação e então você não operou. Então, existe essa questão também de o prazo, tanto do trading em si ser mais longo do que determinadas operações, do que as operações que nós vamos falar mais à frente nessa aula, as operações de day trade, por exemplo. Então, apesar desse prazo ser maior, tanto durante o trading, antes dele também, a tendência é que aconteça uma espera maior para poder fazer a entrada nessa operação. Se é um tipo de operação que pode levar vários dias para iniciar, podem levar vários dias, vários meses para terminar, naturalmente você consegue compreender que não é uma operação em que demanda que o trader fique com atenção full time, minuto a minuto, segundo a segundo, acompanhando. Então, esse tipo de operação, a operação normal, ela dá ao trader a liberdade de não ter que acompanhar o mercado o tempo todo. Pois os movimentos são mais lentos, a expectativa de preço, as faixas de preço são completamente diferentes do day trade, por exemplo. Você trabalha com uma faixa de preço dentro de uma faixa de preço muito curta. Então, o movimento de uma operação normal pode ser um movimento que é esperado, que estima-se que possa acontecer dentro de um mês. Isso é um estimativo. Esse movimento do mês pode acontecer no mesmo dia, mas não é comum. Não é uma coisa que se espera. Se acontecer por lucro, ótimo. Se acontecer pelo prejuízo, faz parte. Mas é um tipo de operação que não depende, não demanda do trader essa atenção full time. Então, normalmente, o perfil de investidor, o perfil de trader desse tipo de operação é o trader que ou utiliza esse perfil para poder fazer diversificação, que é uma alternativa muito boa e, dependendo do nível de capital, ela é essencial, ela é extremamente necessária. O trader que faz esse tipo de operação, ele pode mesclar esse tipo com outra atividade. Isso significa que, devido
a pouca necessidade de acompanhar o mercado o tempo todo, esse tipo de operação propicia a execução de outra atividade durante o dia. Por exemplo, você trabalha em alguma coisa na sua atividade, seja como empresário, seja como empregado, seja como qualquer área, depende. Dentro do seu dia, existem alguns momentos, alguns instantes, alguns horários predeterminados em que você pode acompanhar esse trade que você que você realizou, que você está dentro, né? Sem ter necessidade de acompanhar o tempo todo. Então, 20 minutos do seu dia lá, você consegue parar, analisar, ver o que está acontecendo, se está bom, se está ruim, fazer o controle da gestão de preço, né, de estoque, de risco, com a gestão de risco do trade, e acompanhar dessa forma. Não precisa ficar o tempo todo na frente da tela para isso. As operações normais podem ser subdivididas em swing trade e position trade. Essa subdivisão, essa classificação, ela existe para controle do trader, das suas operações, para ele poder saber, por exemplo, o prazo em que ele ficou em cada uma delas, ou a expectativa que ele tem de que vai ficar dentro do trade. Então, quando ele faz esse planejamento, ele tem uma noção de que esse trade que ele entrou hoje, a expectativa é que ele fique nele por mais de 3 meses, por exemplo. Então, ele consegue melhorar a gestão dele, tanto na gestão operacional quanto na gestão financeira. Nós vamos abordar cada um desses dois, né, ainda nessa aula. E vamos começar falando do swing trade, né, que são operações que levam de 1 dia até 3 meses. Lembra que essa classificação do tempo ela é feita pelo trader. Então, não existe um motivo específico para, por exemplo, determinar especificamente 3 meses. Não existe uma cobrança de imposto, por exemplo, que determina esse tempo. Não existe uma taxa específica da bolsa que cobra, que taxa e que incide sobre quem fica com operações de mais de 3 meses. Lembra-se que é só uma classificação. Esse tipo de operação, o swing trade, ele tem menor interferência da movimentação de preço intraday, ou seja, a movimentação do preço que acontece no mesmo dia. Isso porque, como o movimento esperado é um movimento de longo prazo, por exemplo, varia, né, de dias e meses, mas normalmente é longo prazo, o limite de perda, o stop que é utilizado na operação, naturalmente ele é mais protetivo, ou seja, ele tende a ficar um pouco fora do range dessa variação intraday. Então, esse limite de perda seu, ele tende a ficar mais protegido e sofrer menor interferência dessa movimentação, ou seja, de tudo que o preço fizer durante o dia, essa entrada sua, essa operação, tanto do alvo quanto do stop, eles tendem a não acontecer no mesmo dia, certo? Ou seja, você fez uma entrada de swing trade e já atingiu o limite de perda máximo no mesmo dia. A tendência é que isso não aconteça, porque essa variação do preço durante o dia não influencia tanto a sua operação de swing trade. Só que isso varia também conforme a gestão operacional, varia também conforme o ativo. Um swing trade, por exemplo, que por mais que você tenha expectativa de que o movimento atinja o seu objetivo em uma semana, esse objetivo pode ser alcançado em um dia. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a expectativa é que não aconteça no mesmo dia. Só que tudo pode mudar de um lado para outro. Isso é importante também para a gente enfatizar, porque normalmente o swing trade, devido a uma das suas vantagens, né, que é essa de você não ter que acompanhar o mercado o tempo todo, mas os mecanismos de segurança, eles devem estar ali. E não é porque você não precisa acompanhar segundo a segundo que você não deve acompanhar. É uma operação assim como qualquer outra. Só que ela não demanda de tanta atenção porque a expectativa é que o preço não se movimente tão rápido para alcançar tanto o limite de perda quanto o seu alvo da operação num curto espaço de tempo. Então existe essa, vamos dizer assim, tranquilidade com relação a esse tipo de operação por conta disso, mas também não tira a necessidade de ter que acompanhar. É um trade assim como qualquer outro. E o mesmo acontece também no que tange liquidez. A baixa quantidade de negócio, baixo volume financeiro negociado do produto, ele não, de certa forma, ele não atrapalha tanto esse tipo de operação. Porque você está trabalhando em um range, em uma faixa de preço tão grande, tanto na entrada quanto na saída, seja ela no ganho ou na perda, que não conseguir entrar no exato preço que você queria, porque não tinha de quem comprar, por exemplo, ou porque quando você comprou, você foi limpando o book para cima. Se você não consegue entrar no exato preço, não faz tanta diferença, porque a faixa de preço
da distância entre o seu stop e a distância entre o seu alvo, por exemplo, ela compensa essa pouca diferença da entrada, né, dos produtos onde você não consegue realizar a operação exatamente no preço que você queria. Ou seja, se você queria fazer uma operação no R$ 10 e quando você foi comprar, você acabou comprando no R$ 10,01, R$ 10,02, R$ 10,03, essa variação dessa entrada não vai influenciar tanto a sua operação. Você está trabalhando em uma frequência maior, então existe uma faixa de preço maior entre tanto a perda quanto o ganho, que propicia a operação desse tipo de produto em que você não, de baixa liquidez, em que não existe essa, vamos dizer assim, total garantia de que você consiga fazer a realização de sua operação na faixa de preço que você queria. Então, essa falta de liquidez, ela também não é um problema para esse tipo de operação. E outra coisa relevante também sobre o swing trade, e que é importante a gente falar sobre ela, tem um pouco a ver com essa questão da movimentação do intraday, do preço durante o dia, e também com o tempo posicionado. É uma questão importante, uma questão lógica também, que são as notícias, os avisos, demonstração de balanço ou qualquer outra notícia que possa influenciar a movimentação do preço do ativo que está posicionado. É óbvio porque se você passa mais tempo posicionado, passa mais tempo comprado ou vendido no ativo, naturalmente que você está mais propício a pegar uma notícia de última hora, está mais propício a passar por um período de apresentação de balanço. Então, existem mais coisas que podem acontecer durante esse período do que em um único dia. Aí é óbvio, né? Se você passa muitos dias, tende ou pode acontecer mais coisa em um período maior de tempo. Isso é importante ser enfatizado para que o trader, durante a operação dele, também tenha em mente também o calendário econômico, para saber quando vai acontecer um aviso importante ou relacionado ao produto que está posicionado. Época de demonstração de balanço, demonstração de resultado. Esses são eventos que podem influenciar o preço do produto dele. Significa que ele vai se basear por essas notícias? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, e não é isso. O que eu estou dizendo é só que, se você passa mais tempo comprado, você está mais suscetível a notícias que podem acontecer nesse período, que podem tanto ajudar a sua operação, tanto que podem atrapalhar e atingir seu limite de perda. Então, é só isso. Fique esperto com o calendário, fique esperto com as datas. Antes de fazer uma operação, analise o que pode acontecer dentro desse período que você espera que o trade dure. Então, se eu espero que o trade aconteça durante os próximos três meses, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer durante esse período? Que notícia que pode acontecer? Naturalmente que uma notícia pode vir de uma hora para outra, e é justamente por isso que seu stop, seu limite de perda está lá. Se acontecer alguma coisa de uma hora para outra, atinge seu limite de stop, você sai fora da operação, ok, não tem problema. Mas é importante você já ter uma ideia do que pode acontecer. O inesperado é inesperado, não tem como se prever, mas algumas coisas que já vão acontecer, que já existe uma estimativa, até mesmo de resultado, é importante que você analise isso também antes de fazer a sua operação. Nós já falamos sobre liquidez, falamos sobre a movimentação de preço intraday, a relevância disso para o swing trade, das notícias e também do prazo desse swing trade. Uma coisa que a gente precisa enfatizar também é a questão do gap, a eminência do gap. O gap, ele ou vai ser o grande vilão ou vai ser o grande herói da história toda. Pode, não é que vai, ele pode acontecer. Falo que pode porque o gap você não consegue prever que ele vai acontecer. Então, você só descobre que vai acontecer um gap quando você está acompanhando a abertura do mercado e já vê que o mercado já abre em uma faixa de preço lá totalmente diferente do que fechou ontem. Então, já está acontecendo o gap. Já aconteceu. E é importante esse monitoramento na abertura do mercado justamente para poder ver se sua ordem não foi pulada provavelmente em um gap. A ordem pular significa que a negociação não passou por aquela ordem sua, aquele limite de perda seu, e ele está sendo executado, tanto perda quanto entrada, né? E o preço está sendo executado em outra faixa de preço. Vamos colocar como exemplo esse gráfico que está aí na tela. O gap é essa faixa amarela, né? E imagine que você está comprado. Você está comprado mais ou menos aqui no 4,10,
e aconteceu um gap de abertura. Esse gap de abertura fez com que o preço fosse negociado, começou a ser negociado no dia, lá no 5,30, né, como esse exemplo aqui. Então, você já pegou a valorização de um dia para o outro, o preço, você nem viu o gráfico, nem aconteceu nada, já abriu no outro dia lá em cima, e você já acorda, vamos dizer assim, com essa valorização. É bom, nesse caso, se tiver comprado, só que imagina se você tivesse vendido. Se você tiver vendido nesse caso, pode acontecer do seu limite de perda não ter sido executado. E o que isso significa? Você está vendido no mesmo ponto, vamos colocar que você vendeu no 4,10. No outro dia, aconteceu o gap de abertura e sua ordem estava nessa seta aqui, por exemplo. Depende da sua configuração e depende da movimentação do preço aqui. Mas essa ordem sua pode não ter sido executada. Isso significa que ela vai continuar pendurada aqui, porque o preço não atingiu ela, né, ou atingiu e a configuração de spread da boleta não propiciou a execução dela. E o preço está sendo executado lá em cima. Então, você está disposto a tomar um limite de perda, um limite de prejuízo até aqui. E você já entrou, o mercado já abriu, você tomando quase o dobro de prejuízo. E imagina que isso não existe limite. Né? Um gap pode vir com 1%, 2%, 5%, 15%, 20%, 50% de alta ou de baixa. Então, lembra quando eu falei que o swing trade ele não exige que você acompanhe o mercado o tempo todo, mas isso não significa que você não vá deixar de acompanhar? É justamente por isso. Porque esse tipo de coisa pode acontecer, acontece muito, e é preciso que você tenha atenção, principalmente nessa questão da abertura do mercado. Porque é extremamente importante que você não tome um prejuízo além do que você estava planejando. Então, um prejuízo desse exemplo aqui, já é um stop de 2 operações. Então, é uma operação que já não pode mais ser feita porque você tomou um prejuízo além do que você estava esperando em uma. E esse prejuízo, gente, ele não tem limite. Ele não tem, vamos dizer assim, esse preço, nesse exemplo aí, o preço até que abriu em alta e corrigiu, né, voltou a cair. Só que pode acontecer desse preço abrir em alta, você estava com uma ordem de venda, né, para de stop, ele abre em alta e não para de subir. Continua subindo, 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 e sua ordem está lá, parada. E tudo que eu falei para o swing trade vale para o position trade, com algumas diferenças. Uma delas no prazo, né, o swing trade de 1 dia até 3 meses e o position trade acima de 3 meses. Uma mudança também é a diferença na questão da frequência dos gráficos utilizados, né, a frequência gráfica. Enquanto que no swing trade você vai estar trabalhando com 15, 60 e diário, já no position trade você vai estar trabalhando com diário, semanal e mensal. Perceba a diferença e o tamanho dessa frequência. O seu swing trade, eu já estava falando que ele era a frequência alta, né, um tempo gráfico grande, vamos colocar dessa forma, dessa maneira. O position trade é maior ainda. Então, enquanto você a expectativa de um trade seu no swing durasse 1 semana, 2 semanas, no position trade a expectativa é que ele dure 5 meses, 6 meses, 1 ano. Então, tudo o que pode acontecer no position trade com relação ao swing é agravado ou influenciado justamente por conta desse prazo. Então, se no swing trade poderia acontecer 3 notícias, 4 notícias em um mês, quantas notícias podem acontecer em 1 ano? Qual que é a mudança, qual que é as notícias que podem acontecer e que podem influenciar o preço nesse período. Demonstrativos, declaração de lucro, tanta coisa que pode acontecer, mas é um perfil operacional também utilizado por trader, mais utilizado por investidores, né? Vamos dizer assim, aquele investimento a longo prazo. Mas ele pode também ser utilizado pelo trader justamente na diversificação do capital. E também com relação a esse prazo, né, também tem essa questão da distribuição de lucro, receber dividendos, né, porque como você vai passar um tempo maior com um ativo, pode acontecer dessa divisão de lucros acontecer mais de uma vez, dessa distribuição de dividendos acontecer mais de uma vez. Então, mas tudo também provocado pelo tempo. Então, tudo que é a mesma coisa do swing trade. Só que como você vai ficar mais tempo com ativo, em vez de, por exemplo, swing trade, você pode pegar uma distribuição de lucro também, ou dividendo. Só que no position você pode pegar 2. Né? Então, ou 3, ou 4. Então, tudo varia conforme o tempo em que você está posicionado. Agora vamos falar sobre o day trade. É um perfil que é totalmente diferente do swing e position trade que acabamos de falar. São operações que começam e terminam no mesmo dia.
independente do horário. Então, você comprou 9 horas, vendeu 9 e 1, fez day trade. Comprou 9 horas, vendeu 5 horas da tarde, fez day trade. Se comprou e vendeu, ou vendeu e comprou no mesmo dia, ou seja, a entrada e a saída do trade acontece no mesmo dia, é day trade. É o perfil mais difícil do mercado. Só que é um que tem sido mais popularizado, um pouco devido à expectativa de ganho, né? Justamente por conta da alavancagem do day trade, que pode chegar até 500 vezes. Então, o seu poder aquisitivo na hora da negociação com a alavancagem é 500 vezes mais do que o seu capital líquido na corretora. Então, você está trabalhando com uma margem, com um limite, uma faixa de dinheiro muito além da que você realmente tem. Isso propicia o ganho, só que também é a faca de dois gumes, né? Se ele pode te fazer ganhar dinheiro mais rápido, ele também te pode fazer perder dinheiro mais rápido também. Como eu falei, é a mais difícil de todas, né? Porque você está trabalhando em faixas de preço, uma frequência de preço, uma frequência gráfica muito baixa. Então, enquanto no swing trade você está trabalhando com 15, 60 diário, no position diário, semanal e mensal, no day trade você vai estar trabalhando com uma frequência referente a 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Então perceba que o prazo é totalmente diferente, né? Aquela expectativa de time, né? O time do negócio é totalmente diferente. Isso influencia diretamente a gestão financeira, que deve ser minuciosa, e também a operacional. Enquanto no day trade nós falamos sobre aquela questão de que você não precisa, não tem aquela necessidade de ter que entrar no exato centavo, no exato ponto que você queria, porque isso não vai fazer tanta diferença. Já no day trade isso faz muita diferença. Um centavo a mais, um ponto a mais, pode influenciar muito a sua operação e muito o resultado financeiro no final da história toda. O perfil day trade ele é mais difícil. Por quê? Porque ele, além da exatidão que ele exige, né, tanto na entrada quanto na própria gestão financeira e operacional do negócio, ele testa mais os limites do trader. Como assim? Imagine que no swing trade, em um mês, você fez 5 operações. No day trade, você pode fazer 30 operações no dia, 60 operações no dia. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Significa que tem que fazer esse tanto? Não, não significa. Significa que pode acontecer. E o que isso gera na cabeça? O que isso gera, o que isso impacta o trader? Enquanto que no swing trade, vamos supor que você tomou prejuízo, tomou stop em todas as operações que você fez no mês. Beleza. Um mês para poder digerir esse prejuízo. Digerir essa não assertividade das operações. Agora imagina isso acontecer em 1 minuto. Imagina essas 5, né, vamos utilizar a mesma quantidade que eu coloquei do swing trade, em 5 minutos ou menos do que isso, você ter que lidar com essa frustração de não ter acertado nenhuma das operações que você fez e ter tido prejuízo com isso. Imagina isso acontecer várias e várias vezes durante o dia. Essa é que a gente coloca como uma grande dificuldade do day trade, que é saber lidar com tudo isso, com esse mar de sentimento, com esse mar de emoção, quando a pessoa emprega emoção ao mercado. Naturalmente, ninguém gosta de tomar prejuízo, mas para trabalhar no day trade, existe uma necessidade de ter que lidar com, vamos dizer, acostumar a ter prejuízo. Eu vou dizer que ter o prejuízo ser, de certa forma, irrelevante no comportamento do trader. Você fez uma entrada, tomou stop? Ok. Tomou 2, tomou 3, tomou 4? Ok. Vai ficar chateado? Vai ficar triste? É possível que sim. Mas esse chatear ou essa raiva não pode influenciar o operacional. O scalping é um subperfil do day trade. São operações que levam ali até 10 minutos e esse perfil ele é com certeza o mais difícil de todos. O trader que trabalha com esse tipo de operação está trabalhando com uma frequência gráfica referente a 30 segundos, 1 minuto e até 15 minutos. Uma coisa importante para falar sobre esse perfil
é que ele não diz, não é para pegar poucos pontos, para poder pegar poucos centavos na negociação. Scalping são operações rápidas, independente da quantidade de pontos ou de centavos que você pegue nessa operação. Obviamente que devido ao prazo, devido a ser operações mais curtas, pode acontecer de você pegar menos pontos do que comparado com outros perfis que vão falar à frente. Mas é só essa relação do tempo que diz essa quantidade de pontos que você vai pegar. Então, o scalping, ele, comparado com outros, ele é a Fórmula 1 do mercado, vamos colocar dessa forma. E é um perfil que ele exige também essa questão da operacional, tanto na questão operacional quanto na gestão financeira, uma exatidão muito grande, porque devido ao curto prazo, consequentemente, podem ter mais operações durante o dia. Mais operações durante o dia geram um montante de operações muito maior no final do mês. E isso dá um impacto tanto operacionalmente, né, qualquer erro ou qualquer problema de liquidez, por exemplo, como nós falamos do swing trade, que propicia, né, te permite ter um espaço maior para trabalhar o seu preço de entrada, não tem que ser necessariamente aquele centavo, aquele ponto exato. Já o scalping, qualquer diferença, qualquer variação nessa entrada pode impactar de forma gigantesca no final do mês. Ativos com baixa liquidez podem até inviabilizar esse tipo de operação por conta dessa não exatidão do ponto de entrada e do ponto de saída. Se tem pouca liquidez, existe a possibilidade de não conseguir entrar ou sair da sua operação no ponto exato que você pretendia, de acordo com a análise que você fez antes de entrar no trade. Né? Ou esse perfil também, ele exige a utilização de plataformas profissionais. Mas quando eu falo exige, por quê? Se eu estou falando de exatidão desde o início, a ferramenta que você vai utilizar, ela tem que propiciar essa questão dessa exatidão. Se você utiliza uma ferramenta que não propicia isso, pode justamente causar o problema que a gente falou, da falta desse problema financeiro por conta do montante final. Então, vamos colocar um exemplo. Há uma plataforma que você utiliza que ela não executa a ordem no ponto em que você quer. Isso eu não estou falando por conta do book ou por conta da bolsa. Estou falando que ou existe um atraso no sinal da plataforma, ou existe qualquer outra coisa nesse sentido. Ou seja, você está sendo prejudicado por conta da plataforma. Isso no final do mês também te impacta de forma gigantesca, porque você está, por exemplo, economizando em uma plataforma, só que você está pagando muito mais caro nisso por conta disso depois. Então, essa utilização de plataforma profissional ela é extremamente necessária. Lembre-se, tenha em mente a palavra, exatidão. Scalping é exatidão. Ponto exato, centavo exato. Não existe muita margem para erro ou variação de qualquer outra coisa que possa acontecer. E como nós falamos, o scalper, que é o trader, né, que faz esse tipo de operação, especializado nesse tipo de operação, ele busca entrar em operações de curto prazo. Operações de curto prazo que podem significar uma quantidade menor de pontos, né, conseguir quantidade menor de centavos de ganho nessa operação. Consequentemente, para poder conseguir propiciar um lucro maior dessas operações, a quantidade com que ele faz essa negociação ela é maior do que em outros perfis. Por exemplo, como ele está trabalhando em um range, né, em uma faixa de preço, vamos colocar um exemplo, 100 pontos. Não é uma regra, é só um exemplo. Em 100 pontos. Dentro dessa faixa, desse range dele de 100 pontos, se fosse entrar com 100 ações, por exemplo, não faria diferença nenhuma no financeiro dele. Na verdade, até o custo pegaria, né? Ficaria mais alto do que o próprio lucro que ele teve na operação. Então, ele trabalha com uma quantidade maior. Então, ao invés de entrar com 1.000, 1.000, 2.000 ações, ele vai entrar com 25.000. Essas quantidades que eu estou falando não é uma regra que você tem que seguir, nem algo assim. Ela é só uma forma de exemplificar que, como o scalper ele trabalha num range, o alvo dele tende a ser menor do que em outros perfis, ele trabalha para poder pegar quantidade menor de pontos, ou propicia-se a ele essa quantidade de pontos menor, ele trabalha com um volume financeiro maior, ele trabalha com um lote maior. Então, ele entra com mais capital, entra com mais dinheiro, para poder conseguir, dentro desse espaço de pontos, de centavos, né, dentro desse range de preço ali, ele conseguir ter um lucro alto. Então, entra com um lote maior nessa operação.
Porque isso também influencia também nos custos, né? Então você está entrando com mais contratos, tá entrando com um maior lote de ações, você está movimentando um volume financeiro maior e isso impacta diretamente no final do mês. Você está entrando com mais capital, está fazendo mais operações e qual que vai ser o reflexo disso no final do mês, tanto no financeiro quanto no operacional. Esse é um exemplo de uma operação de scalp, né? Um exemplo visual dele de uma operação dessa no gráfico. Você pode perceber que existe o stop, né, o limite de prejuízo da operação, e o alvo. Esse alvo aqui, colocamos travado nesse ponto aqui, mas é uma forma para exemplificar essa questão do risco-ganho aqui, né, que você está disposto a tomar esse prejuízo aqui, a ter esse prejuízo na operação, e então, proporcionalmente, seria um alvo mais ou menos desse tamanho visual aqui, para poder propiciar colocar assim, a vantagem, ter um motivo bom, a qualidade para poder entrar nessa operação. Então você pode perceber que a proporção de pontos, na verdade o stop do scalper aqui, nesse caso, é menor ainda do que de onde está aqui. Só que a gente colocou nesse ponto aqui para conseguir ler, né, onde é que seria o limite aqui, e também para a gente fazer uma comparação disso depois. Então, o scalp, ele trabalha com a quantidade curta de pontos de limite de perda, a quantidade de centavos também. O stop dele é curto e o alvo dele, ou seja, o objetivo, pode ser curto também ou não. Varia conforme a operação. Depende do que o mercado está disposto a fazer naquele determinado ponto. Mas o prazo da operação, ele leva mais ou menos esse, de até 10 minutos. A partir disso, já desconfigura-se o scalp e já vira a tendência, que é o próximo subperfil que nós falaremos agora. Na tendência, as operações são acima de 10 minutos. Lembra lá que nas operações normais, o swing trade, ele ia de um dia até 3 meses e o position trade acima de 3 meses? Acontece mais ou menos a mesma coisa aqui no scalping e na tendência. O scalping até 10 minutos, acima de 10 minutos, já é uma tendência. Ou seja, se você entrou numa operação, o objetivo da operação era fazer um scalping, a entrada foi feita e, de repente, de uma hora para outra, o mercado entrou fluxo a seu favor e começou a seguir a tendência, começou a entrar num ritmo de tendência na direção que você está posicionado. Ou seja, você está tendo lucro nesse trade. Isso significa que, se eu estou fazendo scalping, eu tenho que sair da operação agora porque eu estou fazendo scalping. Eu tenho que sair da operação? Não. Se o mercado está configurando uma possibilidade de ganho maior, o seu scalping pode se tornar uma tendência, assim como um swing trade pode se tornar um position trade. Então, você entrou com a expectativa de ficar pouco tempo naquela operação, fazer um scalping. Só que o mercado propiciou de conseguir ter um lucro maior. Então, o seu scalping pode se tornar uma tendência. Essa tendência, ela utiliza o trader que faz esse tipo de operação, utiliza os gráficos referentes à frequência de 1, 15, 60 minutos, e ele exige um tempo maior do trader durante o dia. Né? Enquanto no scalping, vamos colocar assim, uma pessoa tira uma parte da manhã, por exemplo, para poder fazer operações, ele consegue fazer muitas operações naquela parte da manhã. Significa que podem acontecer várias operações nesse espaço de tempo menor, porque são operações de tempo menor. Já a tendência, ela exige do trader, de certa forma, um tempo maior de atenção e de acompanhamento do mercado. Porque como a tendência pode durar horas, é aquela operação que pode começar às 9h30 da manhã e ir até 5 horas da tarde. Se você não tem o prazo, o tempo durante o dia para poder realizar esse tipo de operação, isso significa que, eventualmente, hora ou outra, você vai acabar acabando com a operação antes do que devia. Então, isso pode impactar diretamente o seu financeiro também no final do mês. Porque pode acontecer de que quando você toma stop, quando você toma prejuízo, esse prejuízo acontece rápido. Só que quando você vai pegar um alvo, ou seja, quando está num trade que vai te propiciar um alto lucro, esse trade pode demorar várias horas. Só que você não tem essas horas para poder esperar esse trade. Então, anda-se pouco a seu favor e você sai do trade. Ou seja, em outras palavras, você mata o trade por conta do tempo. E isso impacta de forma direta o financeiro e o operacional no final do mês com o montante geral. Diferente do scalping, né, que
tem muitas operações durante o dia, podem acontecer muitas operações durante o dia, a tendência ela não tem tantas oportunidades. Varia um pouco conforme a frequência do gráfico que você está utilizando, mas, de modo geral, comparado com o scalp, tem muito menos oportunidades durante o dia para realizar operações de tendência. Menos operações durante o dia, que leva a menos operações no mês, que no final das contas leva a um volume de custos menor, né? Você paga menos custos referente a essas operações, mas por conta do volume de operações que se faz. No scalping, como o volume de operações é muito maior, tende-se também a ter um custo muito mais alto das operações. Assim como no scalp, as operações de tendência também, para realizar essas operações é necessária plataforma profissional, não é porque que não é tão exato quanto o scalping, que não deixou de ser day trade. Continua sendo a modalidade mais difícil do mercado, e essa modalidade exige uma plataforma operacional, exige um ambiente específico para trabalhar com esse tipo de operação. Você está trabalhando em uma frequência muito baixa, a negociação acontece muito rápido, o tempo que você tem para tomar a decisão é muito rápido, e uma plataforma que não seja propícia a esse tipo de operação pode prejudicar muito no final do mês. Não só no final do mês, até mesmo em uma única operação mesmo. Ela pode até te propiciar um prejuízo maior do que você estava prevendo tomar, disposto a tomar em uma determinada operação. Partindo do mesmo princípio, se eu estou trabalhando com um tempo maior, o meu limite, minha disposição à perda é maior, e, consequentemente, se eu tenho um stop, um limite de perda maior do que o do scalping, proporcionalmente, eu também tenho um alvo, um objetivo maior do que o do scalping. Então, a gente falou que o scalping não tem essa limitação de operação de pontos, de centavos para poder ganhar, de alvo, de objetivo na operação. A da tendência também não. Mas devido a essa já predisposição, essa pré-configuração de você estar trabalhando numa frequência maior, acontece de o seu risco-ganho também acontece de ser melhor do que o do scalp. Justamente porque os alvos que se pega na operação de tendência tendem a ser maiores do que o de scalp. Scalp é uma operação curta, acaba mais rápido. Operação de tendência, uma operação, para poder chegar no objetivo, tanto financeiro quanto operacional, pode se levar o dia todo. Então, o risco-ganho dela, o ganho dessa operação pode ser muito maior do que o de scalp. A operação de tendência também, ela pode propiciar a devolução de lucro, que já, vamos dizer, de certa forma, garantido na mão. O que significa? Se você opera com uma frequência de gráficos maior, de tempo gráfico maior, então você está operando ali, vamos supor, 15, 60 minutos, o espaço em que o seu limite de perda tem que estar do preço, ela é proporcional a essa frequência. Então, se você está trabalhando com a frequência de 1 minuto, o seu limite de perda está ali bem próximo do preço onde é que está sendo negociado na hora. Conforme você vai aumentando essa frequência gráfica, esse espaço também vai aumentando. Então, dar-se mais espaço para o preço trabalhar. Vamos colocar dessa forma. E na tendência, isso acontece, por exemplo, na parte do lucro. Vamos supor que você entrou numa operação de compra e o preço andou a favor. Em determinado produto, você vai precisar dar essa margem para o preço trabalhar. Então, pode acontecer do preço andar a seu favor, já está te garantindo um lucro, mas você está disposto e tem que estar disposto a deixar que esse preço volte em determinadas circunstâncias para você justamente dar tempo e espaço para o preço trabalhar. Consequentemente, com o objetivo de pegar alvos maiores. Mas esse espaço, esse espaço entre onde o preço está sendo negociado e o seu limite de perda, a saída do seu trade, na tendência, ele é maior do que no scalp. E o que isso provoca é justamente essa possibilidade de evolução de lucro, em que aqui você já está no lucro e a sua saída está aqui no 0 a 0, por exemplo. Então, você está disposto a deixar voltar isso aqui para sair no 0 a 0, mesmo que você já estivesse com alguma coisa garantida na mão. Mas é uma característica desse tipo de operação. Esse aqui é um exemplo de uma operação de tendência, assim como falamos, ele trabalha com uma margem operacional, de risco operacional maior do que o do scalp. Então, o stop dele ele é maior operacionalmente do que o do scalp. E são operações de longa duração. Você vê nessa comparação aqui agora entre a operação de scalp e a operação de tendência. O stop e o alvo de cada um deles. Veja, também perceba o prazo dessa operação.
Enquanto o scalp leva alguns minutos, esse scalp levou alguns minutos, a operação de tendência levou horas. O stop proporcional, o stop do scalper curto, e um alvo, nesse caso aqui, foi curto, mas também proporcionalmente lucrativo com relação ao stop que ele usou. Só que pelo prazo, não pela quantidade de pontos ou centavos. E o da tendência, um stop consideravelmente maior comparado com o do scalp, só que a expectativa dela também bem maior do que o do scalp. Então você conseguiu fazer essa ligação de que um scalp é uma operação curta que pode ou não desenvolver-se para uma tendência, e uma tendência é uma operação longa por natureza. Desde o início, a entrada numa tendência já é com a expectativa de que é um trade que vai demorar muito. Significa que vai demorar muito? Não. Assim como falamos no swing trade e no position trade, a expectativa do movimento é uma. Só que o mercado pode desenvolver de forma totalmente diferente. Então, enquanto a expectativa de um trade é que ele desenvolva durante todo o dia, o mercado pode, de uma hora ou outra, fazer esse movimento em minutos. E isso não pode ser previsto. A gente trabalha com expectativa. E a expectativa, a realidade da operação dos perfis é essa, para o day trade. Vimos nessa aula a diferença das operações normais, operações day trade, swing, position, scalp, tendência. E vimos que cada um deles tem suas particularidades, cada um deles tem suas vantagens, cada um deles tem suas desvantagens. Que está relacionado ao timing, relacionado à habilidade, ao capital da própria pessoa, né? Porque existe uma diversificação, a gestão financeira específica para cada um deles. Não é simplesmente decidir que vai fazer um tipo de operação. O financeiro tem que ser trabalhado, tem que ser analisado antes dessa definição. E cada perfil ele exige algo diferente do profissional que vai exercê-lo. E não existe uma obrigatoriedade de execução do perfil. E a decisão também de qual perfil será executado, ele é o resultado de uma análise tanto do capital, quanto do operacional, quanto da própria pessoa que vai executar a operação. O position trade são operações de longuíssimo prazo, né? Normalmente são mais utilizados como investimento do que trade em si. A pessoa compra e deixa, né? Só que esse comprar e deixar simplesmente não é revelia. Existe uma gestão financeira, gestão operacional nesse tipo de investimento. Então, assim como qualquer um dos outros, ele também tem lá seu limite de perda, e esse limite de perda também vai se movendo conforme a operação vai evoluindo, vai dando certo. Então, não é a compra-revelia, não é simplesmente comprar e deixar o ativo lá e esquecer dele. Existe o acompanhamento desse ativo. Só que devido ao prazo dele ser muito longo, esse acompanhamento ele vamos colocar assim, mínimo, né, com relação comparado aos outros perfis operacionais que viram nessa aula. Para a pessoa que está aprendendo sobre o mercado, que está começando agora, esse perfil operacional ele pode ser um pouco moroso demais, ele pode demorar demais e acaba que torna-se nulo o aprendizado. Porque se a pessoa está aprendendo agora, ela precisa participar de mais movimentações, ela precisa de mais operações, para poder tanto ter mais prática como aprender um pouco mais do que significa essa gestão financeira, essa gestão operacional contínua. E o position trade ele não propicia isso, justamente por conta do prazo dessa operação. Se você conseguir fazer 10 operações, dependendo do caso, demora ali 2 anos. E esse prazo é um prazo muito longo para a pessoa conseguir adaptar e aprender algo com isso. O swing trade também de longo prazo, só que ele propicia um maior giro do capital, justamente por conta da maior quantidade de oportunidades que ele propicia. E isso com uma certa segurança maior, porque ele trabalha com a frequência gráfica maior, de 15, 60 diária. O aprendizado no swing trade, ele é mais rápido do que seria do position, só que ele também é considerado lento, porque a quantidade de operações realizadas pelo trader, vamos dizer assim, no processo de treinamento, necessitaria de um tempo muito maior, muito grande, de 6 meses, 1 ano, por exemplo, para poder ter uma amostragem, para poder fazer uma classificação e uma análise das operações desse profissional, dessa pessoa que está estudando para se tornar um profissional. Então, o aprendizado dele ele é mais lento, mais rápido que o position, só que ainda continua lento. A tendência no day trade é um perfil de altíssimo risco. É exigido um capital muito baixo para poder fazer esse tipo de operação, justamente por conta da alavancagem, e ele, comparado ao swing trade, ele é bem mais rápido.
vamos colocar dessa forma. E ele propicia a pessoa que está estudando, que está começando no mercado agora, a ter um desenvolvimento um pouco mais orgânico, um pouco mais rápido, né, se for comparado com outro perfil. Vamos utilizar uma palavra saudável, né? Tudo, obviamente, com gestão financeira por trás. Não, nada é feito à revelia, nada é feito por achismo. Tudo é feito com total controle por trás. E esse perfil ele propicia uma quantidade de operações que possa gerar uma amostragem num período mais rápido e também já gera uma praticidade para o trader, porque ele está desempenhando, está executando aquilo ali mais vezes num curto espaço de tempo. Mas tudo isso sem a loucura do scalp. O scalping já é um perfil o mais arrojado de todos e é o que exige muito do profissional. Ele não é nem recomendado para iniciante, porque a capacidade, a possibilidade de frustração desse iniciante nesse perfil é muito alta. Como nós falamos anteriormente, imagine a pessoa que está começando agora e ela toma 10 stops seguidos, 15 stops seguidos. Mesmo que seja no treino, e tem que ser no treino, se está começando agora, é no treino. Então ela toma 10 stops seguidos, ou seja, ela errou o trade 10 vezes, 15 vezes seguidas. O que isso vai afetar? Como que isso vai impactar no dia a dia e na cabeça dessa pessoa? Qual é o prazo que ela vai ter para conseguir digerir o que aconteceu durante o dia? O do scalping é muito curto, e devido à recorrência disso ser muito alta, a possibilidade de, ao invés de ensinar, ele frustrar a pessoa é muito maior. E esse é o maior perigo desse perfil. Isso nem é recomendado para quem está iniciando. Vai começar? Começa na tendência. Começa tendo um pouco mais de prazo para poder fazer a análise prévia, compreender o fluxo do momento, compreender em qual ponto o preço está e o que está acontecendo no momento e o que vai acontecer depois. Na tendência, você consegue ter um prazo maior para conseguir fazer essas análises e, consequentemente, também fazer menos operações. Menos operações, também menos possibilidade de frustração. A frustração é algo que tem que ser tratado por você durante toda a carreira. Mas no começo, esse excesso de frustração, esse excesso de, vamos dizer assim, tapa na cara, pode ser muito prejudicial, pois pode até atrapalhar na forma com que se enxerga, com que se vê o mercado. Pode acontecer da pessoa perceber de que isso é assim mesmo, de que tem que ser assim, tem que perder e uma hora ou outra ganhar. Não existe regra nem de perder nem de ganhar. É tudo uma questão de time, é tudo uma questão de perfil, é tudo uma questão de gestão.